Boa noite, pessoal. Muito bem-vindas à nossa educação continuada. Hoje com um tema, como sempre, né? Mas um tema que me alegrou preparar para vocês, porque vou falar para vocês coisas que eu pensava e eu ainda não tinha tido a oportunidade de organizar. E eu fiquei muito feliz com isso. Vamos falar hoje por que inalar óleos essenciais. Eu sou Raquel Brito, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e consultora de bem-estar. E eu amo a minha vida com os óleos essenciais e com essa galera toda que está aqui. Antes da gente começar a falar, né, por que usarmos óleos essenciais, eu queria só equilibrar o poder aqui, falando um pouco sobre o que são óleos essenciais. Os óleos essenciais, pessoal, são aquilo que a planta usa para sobreviver no ambiente. Por quê? Porque eles são compostos aromáticos extremamente voláteis, mas que têm múltiplas funções, certo? Entre elas, de defender essa planta, né? De defendê-la desde das variações climáticas até realmente pragas, né? Situações adversas ali no local onde ela está. É, essas substâncias que a planta usa, porque ao contrário de nós, ela não pode ir no armário, né, e pegar um casaco quando ela sente frio, ir na geladeira e pegar um alimento quando ela sente fome. Ela usa para cumprir com todas essas funções, inclusive com a de sobrevivência e também de reprodução, tá? Através da atração de polinizadores. Elas são, esses óleos, como eles têm essas funções aí muito relacionadas à sobrevivência, eles são extremamente potentes. E eles têm uma concentração de substâncias que supera muitas vezes as presentes nas ervas em outras apresentações, tá? Que não o óleo essencial. E eles estão presentes em diferentes partes da planta. Sabendo disso, a gente vai falar rapidamente, então, como que nós podemos usufruir dessa maravilha que a planta produz para que o nosso sistema seja beneficiado, certo? Nós podemos usar os óleos essenciais de forma aromática, ou seja, através da inalação, que é o tema do nosso encontro de hoje. Nós podemos fazer isso através da inalação do aroma e das partículas terapêuticas dos óleos essenciais. Nós podemos usar topicamente um óleo, podemos atuar né, diretamente numa região, numa estrutura ou mesmo num sistema, certo? Através da pele. E nós também podemos fazer o uso interno, através da ingestão. Podemos fazer todas essas três formas de diferentes maneiras, mas hoje aqui nós vamos falar principalmente sobre a inalação, ok? E a inalação, ela pode ser feita de duas formas. Primeiro, ela pode ser feita de uma forma direta, que é, por exemplo, nós pingarmos uma gota na palma da mão e tá acabando minha bergamota. Espalha uma mão na outra, não precisa friccionar, certo? É só espalhar e com as mãos em concha você faz uma inalação. Eu gosto de segurar um pouquinho e depois eu vou contar para vocês por quê, tá bom? E aí, isso, pessoal, já teve um estímulo no nosso cérebro, tá? No nosso corpo. Mas é muito legal que a gente aproveite esse momento e faça várias vezes. E depois nós vamos falar sobre algumas variações dessa inalação, ok?
Mas a gente também pode fazer isso de um pedaço de tecido ou mesmo de um chumaço de algodão. A gente também pode fazer através de inaladores individuais, tá? Como colares, anéis, pulseiras. E nós também podemos fazer a inalação de forma indireta, através do meu queridinho, né? Que é o difusor. Eu acredito muito no difusor para o uso dos óleos essenciais. Nós vamos falar um pouco, né, sobre o mecanismo de atuação da inalação, mas basicamente um difusor promove que a gente esteja sendo estimuladas pelas partículas terapêuticas dos óleos por mais tempo, né? Então, às vezes a gente não tem o tempo ou a disciplina ou a vontade de parar e ficar inalando muitas vezes, né, ou por muitos minutos. Quando a gente liga o difusor, ele é o nosso grande funcionário, que nem diz a Cláudia, né? É o funcionário do mês da casa. E aí ele, ligado no ambiente em que nós estamos, ele está beneficiando todas as pessoas ali daquele ambiente. Uma outra forma de nós usarmos indiretamente a inalação é através também de borrifar no ambiente, né, através de um frasco com borrifador, uma solução de água com óleos essenciais. Então, dependendo do meu objetivo, eu vou fazer um spray com um óleo essencial que tem aquela indicação. Então, eu posso fazer um spray mais relaxante para colocar nos quartos, e eu posso fazer um spray com cítricos, por exemplo, para colocar num ambiente de reunião, num ambiente, né, como um living de uma casa, né, onde a família vai se reunir, ou mesmo um local onde vai haver uma refeição, ok? Então, os sprays são, assim como os difusores, são para serem usados no ambiente, e aí nós vamos inalar de forma indireta e muitas vezes mais duradoura, tá? Porque eles vão ter veículos para ficarem mais tempo à nossa disposição, direto da, direto da palma da mão. Por exemplo, o óleo essencial vai estar à tua disposição por aproximadamente 4 minutos, certo? E aí, isso a gente precisa, né, tirar o chapéu para essa forma indireta, porque realmente é um estímulo que vai, porque vai perdurar mais, também se ser mais eficiente, e depois nós já vamos saber entender por quê. Ai, gente, eficiente para o que nós vamos conversar agora, tá? Porque de verdade, na primeira inalação de um óleo essencial, você já observa a diferença em você, né? Na sua leveza, na sua facilidade de lidar com as coisas. É incrível, eu observo que toda vez que por mais tensa que eu esteja, por mais estressada que eu esteja, ao inalar um óleo, eu acabo sorrindo. É incrível, assim. Talvez seja a gratidão que eu tenho, né, por essas experiências, mas eu sorrio. Acho que é E o como efeito do óleo mesmo. ou e por que não, né? Deixe dar crédito, é o óleo essencial que faz isso, né? Não tem como, é uma resposta muito rápida, assim, no nosso, naquilo que tu tá sentindo, é muito rápido, assim, a Exato. mudança, né? A mudança. E se a mudança traz isso, né? Você se sentir diferente, você se sentir mais leve, com mais espaço, mais capaz, gente, então já terminou a aula, né? É isso aí. Porque é inalar para ter tudo isso, certo? Mas vamos entender como que a gente ganha tudo isso. Porque ao inalarmos um aroma, seja de forma direta ou indireta, as moléculas terapêuticas, tá, voláteis desses óleos essenciais viajam pelo nosso sistema olfatório e vão para o nosso sistema nervoso, direto para o nosso sistema límbico, tá? Pessoal, no nosso sistema límbico estão as nossas referências motivacionais para nós decidirmos, escolhermos qual é o comportamento que nós vamos ter diante de determinada realidade, ok? Isso acontece muito rapidamente
esse trânsito, né, entre inalar e chegar ao nosso sistema límbico dura em torno de 22 segundos. Em 2 minutos aproximadamente, nós já temos todo o nosso cérebro sendo estimulado pelas partículas terapêuticas daquele óleo. Parte desse óleo inalado também vai direto para o nosso pulmão. E através do nosso sistema respiratório, vai para a nossa corrente sanguínea e em torno de 20 minutos nós já temos todo o nosso corpo sendo estimulado por aquela molécula, certo? Por aqueles compostos terapêuticos. E aí, o que que acontece no nosso corpo? A reação do nosso corpo é se tornar mais funcional. E aí ele começa a fazer a produção do que era para ser produzido naquele momento, ele começa a ter reações mais produtivas, então ele digere melhor, ele relaxa mais, ele descansa melhor, ele articula melhor a sua cognição e assim por diante, certo? Sendo que através da liberação de neurotransmissores, a primeira coisa que você percebe é uma mudança nas tuas emoções, certo? E as emoções têm um papel muito forte, pessoal, na nossa atividade diária, e nós já vamos voltar a falar sobre isso. Então, ficou claro aqui? Inalamos, isso rapidamente chega no nosso sistema nervoso, se espalha para o nosso organismo, promovendo mais funcionalidade. E em mim e em quase todas as pessoas, uma melhora do humor, um relaxamento e assim por diante. Bom, e aí com isso a gente percebe o poder da inalação, certo? A inalação, ela é uma administração muito rápida, como a Cláudia estava nos lembrando antes, e por isso muito eficaz, né? Porque eficaz é você fazer mais com menos recursos. Então, se ela fez mais por você, mais rapidamente, né? Ela te entregou muito. E o que que ela te entrega? Ela te entrega os benefícios terapêuticos dos óleos essenciais. Quem usa sabe que nós temos muito mais benefícios do que esses que estão listados aqui agora, certo, pessoal? Inclusive, eu quero acrescentar um antes da gente passar para o próximo slide. Mas para quem está começando agora nesse mundo dos óleos essenciais, é muito importante que você saiba que aqui você tem um recurso que vai promover um maior relaxamento e bem-estar. Nós já vamos te falar por que que isso é importante. É um recurso que combate o estresse e a ansiedade, ou seja, te deixa com as emoções mais controladas, eleva teu humor, melhora a qualidade do teu sono, aumenta teu foco e tua concentração, ou seja, diminui os teus estímulos, né, que te distraem. Modifica o teu humor e o teu estado de espírito, né? Um coração quieto, ele é um coração mais em paz. E tudo isso, pessoal, porque eles estimulam os sistemas a funcionarem de forma natural, ou seja, como ele nasceu para funcionar e equilibrada, relaxando músculos, aliviando dores e fadiga. E aqui eu vejo quanto eles são necessários, né, na vida das pessoas, quanto as pessoas estão tendo que lidar com isso, né, com tensão, com dores e com fadiga. E aí, o que eu gostaria de acrescentar aqui é que os óleos essenciais, por fazerem tudo isso que está aí nessa tela, eles nos mantêm no presente. Me conta uma coisa, para vocês que estão aqui agora, tem valor estar mais no presente? Totalmente. Sim. Sim. Se nós estamos no presente, significa que nós não estamos sofrendo com o que aconteceu no passado, ok? Ou esperando algo que ainda nem aconteceu no nosso futuro. Estamos no lugar onde nós realmente conseguimos
ou promover mudanças, ou manter aquele estado, né? E viver a vida que nós gostaríamos de viver. E aí, nesse momento, assim, pessoal, eu quero te perguntar, verdade? Você já pensou o que que acontece lá no sistema límbico? Ele é o responsável por nós, né, escolhermos fazer este comportamento ou aquele. Ele é o responsável por nós desenvolvermos caminhos neurais de alegria ou de tristeza. Ele é o responsável por nós percebermos ou não o que nós estamos sentindo. Ok. Por quê? Por que que ele tem toda essa habilidade, essa capacidade? Porque, entre outras tantas funções, temos as memórias ativas que estamos usando para reagir in- e interagir com a realidade. Ou seja, pessoal, é no nosso sistema límbico que estão ativas as nossas memórias. E são essas memórias que nos causam as nossas emoções, que muitas vezes não, que a gente considera como negativas, que a gente vai chamar aqui de densas, certo? Então vamos pegar essa carinha laranja aí. O que que vocês acham que essa carinha laranja aí está indicando? A raiva, né? Raiva, ok? Raiva, raiva, porque possivelmente as coisas não estão sendo como ele quer, possivelmente, né, as coisas estão, não estão tendo os resultados que ele gostaria que tivesse, que a carinha laranja gostaria que tivesse, é isso. Agora, diante dessa situação de inconformidade, né, é, como é que ele sabe que aquilo não é o que ele gostaria que fosse? Como é que ele sabe que vai dar, não vai dar bom aquilo? Baseado nas memórias ativas naquele momento. E aí, pessoal, eu quero parar um pouco aqui com vocês, tá? Porque eu quero pensar junto. Vocês que são mães, inclusive, né? Me ajudem a pensar. Diante de uma situação, é mais fácil eu prever que algo vai dar certo ou que vai dar errado? Mais natural, mais rápido, mais automático. O que acontece? Eu penso que vai dar certo ou penso que vai dar errado? Ai, acho que depende um pouco de como você tá, né? Tipo, quando a gente está com pensamentos bons, assim, que tá tudo, né, numa vibe boa, aí você vai tender mais para o lado de não, não vou fazer, vai dar certo e tal. Agora, quando você já está carregando, né, alguma coisa dentro, ou pensando, ou aqueles pensamentos que ficam lá, aí você começa assim, ai meu Deus, acho que não vai dar certo. Então, acho que já começa por essa dependência, assim, né? Eu acho pelas memórias também, né? Pelas experiências que a gente já passou. Então, assim, se eu já passei por muitas experiências negativas, eu vou tender a achar que aquilo vai se repetir, que vai dar errado novamente. Então, vai se tornando um círculo vicioso, né? Eu vou sempre achando, ah, daquela outra vez também não deu, agora também não vai dar. E aí a gente vai ficando nesse looping, assim, e não consegue sair disso, né? Um looping que se retroalimenta pela repetição. É Exato, exatamente isso, né? Então, acho que era isso também que você estava trazendo, né, Rê? Depende. exato. Depende do quê? Do que está ativo em você, né? Se você É. está conseguindo cultivar pensamentos, né, que são pensamentos de leveza, pensamentos de esperança, você está conseguindo combater o medo. O medo do quê? De que se repita a sua memória. E agora, eu quero que vocês. A história toda é para dizer para vocês o seguinte: sim, nós tomamos decisões baseadas em nossas memórias, mas ouvindo o que vocês duas falaram, quais são as memórias que mais estão à nossa disposição?
são as memórias de adversidade, de negatividade, de erro, de humilhação, de exposição, de medo. Por quê? Porque não é porque elas são mais importantes, não é porque elas são as mais que mais acontecem, não é isso. Mas elas são as que nós mais colocamos energia nelas. Como? Através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Então, o que que acontece? Acontece algo errado, né? Diferente do que a gente gostaria, e aí a gente sente essa raiva, né? Que tá aí nessa carinha laranja. O que que a gente faz? A gente fica revivendo aquilo na nossa mente. Nós ficamos parados naquela cena. A gente revive muitas vezes o diálogo daquela cena. Nós contamos para as pessoas, nós queremos que as pessoas concordem conosco. A gente lembra daquilo e cada vez que lembra, dispara em nós, pessoal, uma cadeia de reações bioquímicas que gera novamente aquela emoção que nós vivemos na cena. E isso faz com que essa memória tenha uma carga emocional muito forte, muito alta, certo? E aí é como se a gente falasse que a nossa memória é um monte de como que a gente fala, gente? De postezinhos de luz, certo? Só que essas que não deram certo, elas têm um brilho muito maior, elas têm muito mais energia. E aí, quando o nosso cérebro vai lá buscar uma para usar como referência na situação atual, ele encontra com mais facilidade quais? Essas que estão brilhando, essas que têm um monte de energia. E aí, Rê, quando você fala assim, que quando a gente está com pensamentos bons, né? Vamos usar essa palavra aqui, porque a gente entende que, né, não tem juízo de valor, mas é algo que vai produzir algo que é da nossa natureza, né? Quando a gente tem esses pensamentos, é muito bom que a gente mantenha eles. Porque e aí nós vamos criar novas memórias, nós vamos construir luz, né? Brilho na memória que foi uma facilitadora para nós e não naquilo que não deu certo. E isso significa deixar o passado no passado. Isso significa não permitir que a gente coloque cada vez mais energia naquilo que não é o que a gente quer viver e comece a colocar energia no que nós queremos viver. E agora vamos só grudar uma coisa na outra, pessoal. Quando um óleo essencial entra no nosso sistema límbico, o que ele faz é dissipar a energia, a carga energética emocional da memória que está ativa lá. Aí fica o fato, mas não fica aquele monte de falação dos nossos pensamentos e palavras. E aí a gente consegue perceber e interagir com a nossa realidade mais livremente. Faz sentido porque inalar um óleo essencial? Porque você vai ter todos os benefícios físicos daqueles compostos terapêuticos, mas você vai ter o privilégio de ter uma mente mais livre, que é capaz de deixar o passado passar. E aí você vai ter a possibilidade de sair de um modo de luta ou fuga, porque é aquele modo em que você vai liberar muitas substâncias que não eram para ser liberadas naquele momento, como cortisol, por exemplo, para liberar outras substâncias, como ocitocina, o hormônio, né, do amor, da harmonia, porque você está relaxada. E aí a gente cria aí uma relação entre o modo de luta ou fuga e o relaxamento, em que o relaxamento tem muito mais potência para permanecer.
E uma mente relaxada, pessoal, ela é uma mente muito mais criativa, muito mais produtiva, muito mais alegre, muito mais capaz de saber o que quer e não ficar remoendo e revivendo o passado, que de tantas vezes que é revivido, se torna uma crença, se torna um ser, né? Não um estar. Então, em determinada cena, nós estávamos confusos, certo? Mas de tantas vezes que isso se repete na nossa mente, na nossa realidade, nós acabamos afirmando: eu sou confusa. E não somos algo, né? Nós estamos. E aí, os óleos essenciais, conforme nós vamos inalando, eles vão limpando o nosso campo, vão limpando as nossas memórias, para que a gente consiga ficar mais tempo num estado de relaxamento e menos tempo num estado de luta ou fuga. Faz sentido porque usar a inalação? Quando a gente usa um óleo essencial topicamente e através da ingestão, pessoal, isso tem muito valor, tá bom? Mas quando a gente usa através da inalação, nós estamos agindo no nosso ser como um todo. E nós estamos promovendo algo que vai realmente trazer a liberdade de nós sermos quem nós somos, que é um estado de relaxamento, tá bom? Só para que vocês saibam, uma mente cheia de memórias, ela é uma mente que usa lentes sujas, quebradas, certo? Se tá sujo, se tá quebrado, você não tá enxergando direito. Você não está tendo a percepção do todo. Você, com uma mente cheia de memórias, você está desequilibrando o funcionamento do seu corpo, porque você está sobrecarregando o seu corpo com densidades, com impossibilidades. Você não tem espaço para o novo, porque você se torna rígido para aquilo que é diferente do que você está lembrando, do que você tem registrado, do que você acredita. Já uma mente relaxada, e a gente consegue essa mente relaxada através do uso dos óleos essenciais, é uma mente que usa lentes limpas. E aí ela consegue relativizar as coisas, né? Adorei quando a Renata respondeu depende, porque é exatamente isso, depende, né? Depende qual é a lente que a gente está usando. E se a gente está usando uma lente limpa, a gente enxerga além, a gente enxerga o detalhe e a gente não se distrai no outro, na opinião, na regra, no que é esperado. E isso, a gente, com isso, nós temos um corpo que funciona bem, porque ele está livre de tensões e ele está com toda a sua energia disponível para ele praticar as suas funções como elas devem ser praticadas. Uma mente relaxada, ela tem espaço. Espaço para quê, minhas lindas? Para receber inspiração, ok? Uma mente relaxada, ela está conectada com o todo, com o maior, com muito mais facilidade. A gente não ouve o que Deus quer falar conosco se nós estivermos com uma mente cheia de memórias, ok? E por isso eu quero te convidar, permita-se, permita-se a cultivar e saiba, você tem um óleo para isso. A gente tem essa lindeza aqui, ó, que é a nossa roda das emoções. Vem aqui e procura o óleo que pode te produzir isso, é isso que você quer cultivar, mas principalmente vai na tua caixinha, toca lá e recebe dos óleos essenciais para que você cultive o relaxamento e cancele a tensão da tua experiência, cultive a certeza e cancele a dúvida, cultive a paz, cancela a ansiedade, cultiva a confiança de que algo melhor está por vir e cancela a preocupação, essa coisa de se
ocupar com o futuro que ainda nem aconteceu. E ainda achando que não vai dar certo, né? Ou que vai ser difícil, que vai ser pesado, etc. Cultive a clareza, acalma teu coração e cancela qualquer confusão. Pessoal, inale óleos essenciais e respire. Ame viver livremente quem você é. Quando você está com uma mente cheia de memórias, não é quem você é, mas é quem você já esteve. Quem você é, você está criando agora, no presente. E por isso que eu fiz questão de acrescentar lá naquele slide essa frase: os óleos essenciais nos mantêm no presente e livres, né? Livres das influências que nos impedem de viver quem nós somos e a nossa melhor versão. Gratidão, suas lindas. Vai acabar a nossa apresentação, porque agora eu quero compartilhar com vocês uma respiração. Uau! Fez sentido? Sim. Muito. Muito bem. Sabes que eu uso difusor, né, diariamente, todas as noites ao meu lado, lá no quarto. Mas eu tenho feito ultimamente, além do difusor, a inalação de um óleo essencial. Então, assim, quando a gente fez na semana ali do frankincense, estava usando o frankincense e é diferente. São estímulos diferentes e são respostas diferentes. Então, da gente lembrar da importância de inalar, né, na palma da mão, diretamente, essa gotinha, o poder que isso tem. O poder. E é um poder, pessoal, que não é visível, mas dá para sentir, certo? Eu percebo que hoje eu sou uma pessoa mais em paz e que coisas que tiravam a minha paz antes, algumas continuam tirando, certo? Mas é por menos tempo. Hoje eu sou mais capaz de rapidamente mudar. E uma das coisas que me ajudam nisso é ter um óleo à minha disposição, é ter um óleo na minha bolsa, é ter um óleo no meu criado mudo, é ter um óleo na minha cozinha e assim por diante. Que lindo! Pessoal, existe uma respiração. Você quer falar, Débora? Pode falar. Hoje eu estava lá na Carla de Sanches, uma clínica de uma amiga minha, e chegou uma menina de 14 anos, tremendo. Oi, filha, tudo bem com você? Quanto tempo? Ela, aí do nada ela começou a falar comigo, ai, tia, tô nervosa, tô com crise de ansiedade. Falei, pera aí um pouquinho. Aí eu tirei, peguei justo o Serenity. Ela falou assim: ah, minha mãe tem esses olhinhos aí, mas ela não sabe nem passar direito. Aí eu pus na mão dela, ela inalou e tal. E ela tava tremendo até as pernas. Ela ia fazer massagem. Ela fez: nossa, tia, passou, que alívio gostoso. Em 5 minutos a menina despencou a falar assim: tudo pra mim, tudo. E das coisas que ela tava, das crises de ansiedade, e ela foi para a sala fazer o relaxamento dela. Nisso a Carla saiu e falou para mim: Dedé, qual foi o óleo que você passou? Que ela tá encantada lá na sala e para eu pingar lá no meu difusor. Eu fiz: ah, aproveita e passa já no corpo dela. Eu tava lá e a menina saiu e falou assim para mim: nossa, tia, muito obrigada. Depois você manda para mim sobre esse, que eu quero esse para minha mãe me comprar agora. Ai, que bacana, gente, que bacana. É isso, né, gente? A inalação, ela é uma forma, eu acho que eu costumo olhar para os óleos essenciais como um presente de Deus, né? E quando a gente pensa na inalação, ela é uma das primeiras formas, porque como é basear, aromaterapia é baseada no aroma, se supõe que você vai inspirar este aroma, né? E aí a gente, às vezes, negligencia um pouco esse uso, porque às vezes o uso tópico é mais fácil, porque a ingestão né, pode ser mais rápida e assim por diante. E todas elas têm as suas indicações,
Mas eu acredito que vocês saberem o que vocês sabem agora sobre a limpeza de memórias através do uso dos óleos essenciais, vocês vão se sentir mais motivadas a inalarem, né, a usar a inalação como uma forma de uso dos óleos essenciais primária, assim, para trabalhar as suas emoções naquele momento, mas visando um algo maior, né? Que é inclusive a tua experiência espiritual, né? O teu desenvolvimento espiritual. Porque, gente, uma mente cheia, ela é uma mente que não está se comunicando com facilidade com o pai, né? E a gente precisa estar atento a isso, a nossa habilidade de nos relacionarmos com o extra, né? O extrasensorial. E que independente de religião, independente de como a gente chama esse extra, né? Está presente no nosso viver. E de verdade, pessoal, nós criamos a nossa vida através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas palavras. Se esses pensamentos estão muito influenciados pelas nossas memórias, se as nossas emoções estão baseadas nas nossas memórias, as nossas palavras estarão totalmente eh, refletindo tudo isso. E aí a gente vai estar num automático e não vamos estar criando a vida que nós queremos viver. Então estejam atentas, usem os óleos essenciais e sejam ativas num processo de liberação das memórias de vocês. E isso representa, inclusive, dar-se comandos, né? Pensamentos parem. Você pode fazer isso, porque quem está repetindo é você. Não é ninguém que está te dizendo, ó, agora você precisa lembrar daquela cena, você precisa reviver aquela cena. Não, você está escolhendo manter o teu foco, a tua atenção lá naquela cena deliberadamente. Traga a tua mente para o presente e comece a criar a vida que você gostaria de ter. E aí, o que você precisa para essa criação é de mais alegria? Usufrua dos cítricos. Se você está para essa criação, você precisa relaxar mais, diminuir a frequência dos seus pensamentos. Você precisa usar os florais, certo? Florais e resinados. Então, copaíba, frankincense, gerânio, o vetiver, né? A Débora estava falando que é o queridinho dela, o gerânio, o lavanda, o ilang-ilang, certo? Esses são óleos que vão te relaxar. Mas presta atenção, o que que é relaxar, gente? Relaxar é tirar a carga emocional das memórias. Receba esse benefício dos óleos essenciais. Inale óleos essenciais, ok? Obrigada, pessoal. Eu quero falar um negócio para vocês. Eu gostaria. Ok. Ok. Eu gostaria que vocês soubessem o seguinte: que nós colocamos mais energia em algo por repetição. E por isso que lá no início, quando eu estava apresentando para vocês a inalação da palma das mãos, eu falei que a gente ia falar sobre uma forma mais eficiente, certo? Porque simplesmente inalar uma vez não vai ser tão eficiente quanto você inalar por mais tempo, ok? Só que eu imagino que se a gente associar uma técnica de respiração, que a gente já sabe também que tem essa potência de limpar memórias, tá? Que é a técnica da respiração quadrada. Vocês já conhecem essa técnica, mas a minha proposta é que vocês façam com um óleo essencial, com o óleo que vocês escolheram. E como? Vocês vão pingar na palma da mão de vocês. Nós vamos fazer por 5 vezes. Eu gostaria que vocês escolhessem um óleo aí. E vocês vão fazer a respiração que consiste em inalar em 5 tempos, reter em 5 tempos, expirar em 5 tempos e reter o pulmão vazio
por 5 tempos. Mas o que vamos fazer juntas, ok? Então vamos lá. 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 2, 3, 4, 5. Devagar. Segura o pulmão vazio. 2, 3, 4, 5. Inala. 2, 3, 4, 5. Segura. 2, 3, 4, 5. Solta. 2, 3, 4, 5. Segura vazio. 2, 3, 4, 5. Inala. 2, 3, 4, 5. Segura. 2, 3, 4, 5. Solta. 2, 3, 4, 5. Segura vazio. 2, 3, 4, 5. Inala. 2, 3, 4, 5. Segura. 2, 3, 4, 5. Solta. 2, 3, 4, 5. Segura vazio. 2, 3, 4, 5. Muito bem. Como estamos? Muito bem. Muito bem. Você se sente mais leve, Sim, mais relaxada, mais alegre? Sim. Vocês conseguem imaginar, neste estado que vocês estão se sentindo, vocês fazendo os mesmos mimimis, colocando o mesmo peso nas coisas de quando vocês estão obstruídas, cansadas, densas, chateadas? Não, né, gente? Nesse estado de densidade, nesse estado de peso, é muito difícil para você encontrar leveza, encontrar satisfação. Agora, você sabe, nesse momento, se tiver espaço em você, permita-se pegar um óleo essencial, fazer a respiração quadrada. E ó, você não precisa de um ambiente para isso, certo? É você quem precisa dessa respiração e desse óleo. Muito bom. Vocês creem que está respondida a pergunta por que inalar óleos essenciais? Com Sim. certeza. Muito obrigada, gente. Espero que vocês saiam daqui motivadas a inalarem mais. E quem quiser participar conosco, nós estamos na Bergamota. Um abraço. Tudo bom, Alexandra? Muito obrigada, pessoal, por abrirem a câmera. Eu vou parar a gravação e a gente faz a nossa foto, tá bom? Muito obrigada, obrigada mesmo.